Olá, crianças, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para contar uma história bem legal para vocês. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar. Estou com esse bonequinho aqui na mão. Será que já deu para vocês perceberem de quem nós vamos falar hoje? Essa ovelhinha aqui. Será que você identifica com quem essa história? Eu acho que você aí já descobriu. Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Davi que foi um menino tão corajoso. Você sabia que Davi, desde pequeno, ele já cuidava das ovelhas do pai dele? Davi amava as ovelhinhas. Ele tinha tanto carinho com essas ovelhas e ele fazia qualquer coisa para protegê-las. Uma vez veio aparecer um leão tão furioso, querendo pegar uma ovelhinha de Davi. E vocês sabem o que Davi fez? Davi enfrentou aquele leão, matou aquele leão com toda a sua força. Não que ele era grandão e fortão, não, mas ele era muito corajoso. E Davi também fazia algumas coisas bem legais. Não só cuidava das ovelhinhas, mas ele também gostava muito de adorar a Deus. Ele gostava muito de orar. Davi gostava muito de cantar, de tocar a sua harpa. Davi tocava uma harpa. E você aí, toca algum instrumento? Você gosta de algum instrumento? De violão? Ou até mesmo de pegar as latinhas lá da mamãe e fazer um barulhinho com as latinhas imitando uma bateria? Conta aí pra mim de que você gosta. Mas Davi tinha uma harpa e ele adorava tocar para o Senhor. Davi escreveu vários cânticos, vários salmos. Você já viu lá na Bíblia o livro de Salmos? Pois bem, vários deles foram escritos por Davi. Davi foi um exemplo para nós, não é verdade? Mas teve um dia que os seus irmãos, Davi tinha vários irmãos e irmãos mais velhos com eles, e estava tendo uma guerra muito terrível lá no povo de Israel, e os seus irmãos tinham ido para a peleja, tinham ido para a guerra. Davi não foi porque ele ainda era muito pequeno, muito novo, e ainda não estava preparado para uma batalha, mas os seus irmãos foram, e um dia o seu pai o chamou e falou com ele: Davi, vai levar comida para os seus irmãos, porque eles estão com fome. E Davi levou a comidinha que a sua mãe preparou, o seu pai lhe deu, e foi para lá. Chegando lá, vocês não sabem o que Davi encontrou. Davi encontrou uma guerra terrível e um filisteu, um grande gigante, mas ele era muito gigante mesmo, de dar medo. E os filisteus eram o povo inimigo do povo de Israel. Estava tentando lutar contra aquele gigante. Mas como que você consegue lidar com um gigante que é muito maior do que você? Todos ficaram atemorizados, morrendo de medo. Mas Davi não ficou com medo, não. Davi era tão corajoso, que ele foi até o rei Saul e falou assim: Rei Saul, quem é esse filisteu que está afrontando o povo de Israel, que está afrontando o povo de Deus, que está querendo vencer o povo de Deus? Quem é esse filisteu? E Saul falou para ele que ele era um gigante muito temido pelo povo de Israel. Olha, Saul, eu não tenho medo desse gigante, me deixe ir lá e lutar com esse gigante. Mas Saul falou: Davi, como você vai? Você não tem experiência na batalha, você nunca lutou uma guerra. Mas Davi falou para ele: mas você não sabe o que eu já fiz? Eu já matei um urso, eu já matei um leão para defender as minhas ovelhas, e eu vou defender o povo de Israel. Me dê uma oportunidade, Saul, porque eu não vou deixar esse gigante vencer esse povo de Israel. E aí Saul falou: então toma, Davi, toma o meu capacete, toma a minha couraça, toma os meus instrumentos de guerra. E Davi era pequeno e Saul era um homem grande. E aquelas armaduras, aquelas coisas de Saul ficaram tão grandes em Davi que ele não conseguiu lutar
Desculpa, tive que parar um pouquinho. Ele não conseguiu lutar com o povo de Israel. Ele não conseguiu carregar todo aquele equipamento de Saul, porque era muito grande, era muito pesado para ele. E ele falou, quer saber? Tirou todo aquele armamento, tirou toda aquela vestimenta de guerra de Saul e falou, eu vou lutar com esse gigante, não com essas armas que você me deu, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi ali usou o que ele tinha, que eram as pedrinhas que ele costumava usar e uma funda. E ele jogou, rodou aquela funda e acertou a testa do gigante. Você já deve ter ouvido essa história algumas vezes, não é verdade? Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que Davi, ele era muito corajoso. E se você, eu não sei se de repente você tem medo de alguma coisa, às vezes tem medo do escuro, às vezes tem medo até de conversar com os outros amigos, achando que os amigos não vão gostar de você, às vezes você tem medo de brincar, de algumas brincadeiras. Então eu quero dizer para você não ter medo, para você confiar no Deus poderoso, no Deus de Israel, aquele mesmo Deus que fez Davi ficar corajoso, ele pode também fazer você ficar corajoso e não temer nada, vencer qualquer dificuldade. E o mais importante de tudo, além de Davi ser muito corajoso, Davi era muito obediente. Ele era obediente aos seus pais e ele era obediente acima de tudo a Deus, porque um dia Deus o chamou. E você sabia que Davi chegou a ser rei de Israel? Sim, ele teve um chamado maravilhoso, porque Deus viu que ele era muito corajoso e que ele tinha um coração adorador. Davi amava adorar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus. E você aí na sua casa, também faça isso. Vá para o seu quarto, escreva, pede à mamãe um caderninho, uma caneta e comece a escrever uma canção para o Senhor. Ah, tia Neivinha, mas eu não sei escrever uma canção. Não importa se você é um escritor, você não precisa ser um escritor. Você só precisa falar para o Papai do Céu aquilo que está no seu coração. Faz uma cartinha para o Papai do Céu, depois você mostra pra gente, tá bom? Faz uma cartinha e deixa guardadinho num lugar bem especial lá no seu quarto e fala com o Papai do Céu, Papai do Céu, essa cartinha é pra você, é a minha cartinha de amor pra você. Faça uma declaração pro Papai do Céu, faça uma cartinha, faça um coração, faça um desenho. Se você ainda não sabe escrever, não tem problema, faça um desenho e nesse desenho você vai colocar aquilo que você quer expressar para Deus, aquilo que está no seu coração. Se é um medo, se é uma tristeza, não importa o que vai ser, mas você vai colocar para Deus aquilo que você quer falar para Ele. Às vezes você não tem coragem de falar, mas vai lá, faz um desenho bem lindo, faz um desenho e mostra para Deus como que está o seu coraçãozinho hoje, tá bom? É essa palavra que eu quero deixar para vocês e dizer para vocês que eu amo muito vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!